Pessoal, voltando, né, a falar um pouco sobre teoria atômica, dando continuidade do ponto em que a gente parou, né? Na aula anterior a gente comentou um pouco sobre a teoria atômica de Dalton e sobre o modelo atômico de Thomson, tá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o modelo atômico de Rutherford, que assim como o modelo de Thomson, não teve uma pretensão inicial de substituir uma teoria atômica, tá? Rutherford, quando ele começou a estudar os fenômenos relacionados à radioatividade, ele não tinha uma ideia, ele não fazia a ideia de que esse estudo iria culminar num novo modelo atômico, tá? Que viria a substituir, no caso, o modelo atômico de Thomson. O Rutherford ele não saiu de casa assim, não. Hoje eu vou descobrir uma teoria atômica nova. Não foi assim, gente, tá? O Rutherford ele queria estudar os fenômenos relacionados ao uso de radiação. Especificamente, ele queria estudar a interação radiação-matéria. E para isso ele idealizou um experimento. O clássico experimento que envolvia bombardear uma lâmina de ouro com radiação alfa, tá? Então ele pegou lá, ó, uma lâmina muito fina de ouro e bombardeou com radiação alfa, e o elemento emissor aqui dentro, ó, dentro da caixinha, essa caixa é uma caixa de chumbo, era uma caixa de chumbo, e o elemento emissor da radiação alfa ali dentro era o elemento polônio. Então ele usou o polônio como fonte de radiação alfa, e eita, quase que não sai. A ideia era bombardear a lâmina de ouro com radiação alfa para verificar o que aconteceria com a lâmina de ouro, né? A interação radiação-matéria. Em volta da lâmina de ouro, ele colocou esse anteparo aqui, ó, de um material chamado sulfeto de zinco. Tá aqui a formulazinha dele, ó. ZNS, sulfeto de zinco. Esse material, o sulfeto de zinco, ele é conhecido como um material fluorescente. O que danado é um material fluorescente? O material fluorescente é um material capaz de emitir brilho quando a radiação incide sobre ele. Quando você joga a radiação sobre um material fluorescente, ele vai brilhar, ele vai emitir brilho, que é a resposta da exposição à radiação. Então, a ideia do sulfeto de zinco e, portanto, do material fluorescente era detectar em que ponto a radiação alfa está colidindo, porque eu não consigo enxergar a radiação alfa se propagando aqui, ó, em direção à placa de ouro. Mas, a depender de onde a radiação batesse no anteparo, eu saberia se a radiação está passando através da lâmina, se ela está desviando, com que intensidade a radiação está batendo na lâmina, e aí vai, tá? Então, essa era a ideia do sulfeto de zinco. Identificar em quais pontos a radiação alfa está colidindo e, a partir daí, predizer algo a respeito de sua trajetória, tá? E aí o que acontece? O modelo atômico que estava em vigor na época era o modelo atômico proposto por Thomson, que dizia, né, entre outras coisas, que o átomo deveria ser maleável, tá? Algo maleável, o resultado esperado seria que a totalidade da radiação alfa conseguisse passar através da lâmina. E isso deveria ser identificado por um forte brilho, ó, nessa região posterior à lâmina, em linha reta aqui com o tubo. Com o tubo não, com a caixa de chumbo onde estava o polônio. Então, o esperado era que toda a radiação conseguisse passar através da lâmina em linha reta, já que era uma lâmina muito fina, era uma lâmina delgada, constituída por átomos maleáveis, segundo Thomson previu, tá? E aí, quando os alunos de Rutherford fizeram o experimento, né, o Geiger e o Marsden, eles observaram o seguinte: eles observaram um forte brilho nessa região aqui atrás da lâmina,
porque eu não conseguia ver a radiação se propagando, eu só via o brilho. Então, esse forte brilho nessa região atrás da lâmina dava a entender que a maior parte da radiação, de fato, passava através da lâmina sem sofrer desvio. Tá? Só que os alunos de Rutherford, eles também observaram o brilho aqui, ó, um pouquinho mais fraco, mas apareceu um brilho ali em cima, que dava a entender que a radiação ela passou através da lâmina, mas sofreu um certo desvio em sua trajetória. Então isso é estranho, né? Como é que a radiação alfa, eu estou falando de uma radiação que se movimenta, uma partícula, né, que a radiação alfa é constituída por partículas, eu estou falando de partículas que se movimentam com a velocidade próxima à velocidade da luz. Entrar em contato com algo maleável e desviar. É como você dar um tiro em direção a um prato com gelatina e a bala passar através da gelatina e desviar a trajetória. É um negócio difícil de você crer se não vendo, tá? Complicado. Gelatina é algo mole. A bala vem com uma velocidade altíssima. O esperado é que a bala penetre e ultrapasse pela gelatina sem sofrer desvio algum. Era o que era esperado nesse experimento. Que a radiação passasse através da lâmina em linha reta sem sofrer nenhum desvio. Mas aí foi observado um desvio ali para dar aquele brilho um pouco menos intenso naquela parte de cima ali do anteparo, do sulfeto de zinco. Por último, ele também observou, os alunos observaram, um brilho muito fraco aqui na frente, ó, bem fraquinho, mas existia. O que dava a entender que a radiação alfa, ó, ela estava batendo na lâmina e ricocheteando e voltando na trajetória. Então isso chamou muito a atenção dos alunos de Rutherford. Como é que pode a radiação alfa, uma partícula que se movimenta com frações da velocidade da luz, bater em algo mole e voltar? É como você imaginar aquela bala que vai em direção a um prato de gelatina, bate na gelatina e retorna. Tá? É impossível isso acontecer. A menos que dentro da gelatina exista algo duro e denso o suficiente para fazer a bala bater nele e voltar. Então, quando os alunos do Rutherford observaram o experimento, anotaram essas observações que eu acabei de comentar com vocês e foram lá mostrar ao Rutherford para ver se o Rutherford tinha alguma ideia do que estava acontecendo ali. Porque os resultados do experimento não eram condizentes com a teoria. Porque a teoria dizia que o átomo era mole, maleável. Então, como é que um átomo maleável faz uma partícula alfa ricochetear em sua trajetória? Então, isso chamou a atenção. E aí o Rutherford, pegando os resultados, né, dos dados, tá? Os resultados foram isso aí, ó. Essas foram as observações. A maioria das partículas alfa atravessava a lâmina de ouro sem sofrer desvios, a grande maioria. Uma pequena parcela desviava na sua trajetória, passava através da lâmina, mas desviava em sua trajetória. E o desvio ele era menor que 90 graus, mas havia um desvio. E uma pequeníssima, uma ínfima parcela de partículas alfa passavam através da lâmina e retrocediam na sua trajetória. Elas voltavam na trajetória, tá? O que dava a entender que tem alguma coisa fazendo os raios alfa retroceder, tá? Então, o Rutherford, a partir dessas observações, ele, na verdade, levantou hipóteses que explicassem essas observações. As hipóteses estão aqui, ó. Primeiro, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que o átomo internamente deve apresentar grandes espaços vazios. E os grandes espaços vazios explicam o porquê que a maioria dos raios alfa passavam através da lâmina sem sofrer desvios. Ele também dizia que o átomo, no interior do átomo, deve haver uma região muito pequena, muito densa, e não está aparecendo aí, vocês anotem também, tá? Eu acabei esquecendo de colocar esse ponto importante, mas essa região deveria ser muito pequena, muito densa e de carga positiva. Isso explicava, primeiro, os desvios, porque o raio alfa ele é positivo. Então, o que é que acontece? Se você tem
Se você tem um raio alfa que apresenta carga positiva e dentro do átomo também existe uma região positiva, quando esse raio alfa passa perto dessa região positiva, você tem uma repulsão. Carga positiva com carga positiva, elas se repelem. E a repulsão provoca o desvio. Então faz sentido ter uma região positiva no interior do átomo, porque essa região positiva, essa suposta região positiva, seria responsável pela repulsão da partícula alfa. Ou seja, a carga positiva ela não era homogeneamente distribuída, como Thomson imaginava. A carga positiva, pelo menos de acordo com a hipótese de Rutherford e dos resultados do experimento que ele propôs e que os alunos fizeram, a carga positiva ela deveria ficar concentrada na região muito pequena. E essa região muito pequena e extremamente positiva seria responsável por repelir os raios alfa. E era essa repulsão que provocava aquele desvio observado no experimento. Esse desvio aqui, ó, a partícula alfa vem, ó, passa pela placa e desvia na sua trajetória. Era essa região pequena e positiva a responsável pelo desvio. E além disso, deveria ser uma região extremamente, ó, densa. Também faz sentido. A partícula alfa, ela se propaga dentro do átomo que constitui a placa de ouro, tem uma região muito pequena e muito densa. Se ela é uma região muito pequena, ela é difícil de ser atingida. Mas, se ela for atingida, vai fazer a partícula alfa bater e voltar. Entendeu, gente? Então, essa região pequena, positiva, que fazia o raio alfa desviar a sua trajetória, e extremamente densa, que fazia o raio alfa ricochetear quando colidia com ela, repito, dizer que a partícula, que essa região do átomo era pequena, aqui, ó, faz sentido, porque eram poucas as partículas alfa que retrocediam na trajetória. Algo pequeno é algo difícil de ser atingido. Então, de certo modo, faz um certo sentido dizer que o núcleo, a gente vai chamar de núcleo atômico, ele é pequeno. Tá? Então, todas essas características, uma região pequena, positiva, extremamente densa, no interior do átomo, tá? Condiz com a ideia do que Rutherford vai chamar posteriormente de núcleo atômico. Então, a gente pode dizer que o modelo atômico de Rutherford ele é o primeiro modelo atômico nuclear. Ele é o primeiro modelo atômico que considera a existência de um núcleo atômico. Um núcleo pequeno, denso e positivo. Tá? Então, o Rutherford ele vai dividir, na verdade, o átomo em duas regiões. Ele vai dizer que o átomo é constituído primeiro por um núcleo pequeno, central, denso e positivo. E em volta desse núcleo você vai ter uma região periférica, leve, bastante volumosa, grande e de carga negativa, que ele vai chamar de eletrosfera. E dentro dessa eletrosfera habitavam os elétrons de carga negativa. Tá? Inicialmente, Rutherford não sabia que os prótons habitavam o núcleo atômico. Os prótons e os nêutrons, né? Essas partículas elas foram descobertas depois. O próton, pelo próprio Rutherford, e o nêutron, os nêutrons, por um aluno de Rutherford, o Chadwick. Tá? O Chadwick descobre os nêutrons e o próprio Rutherford descobre os prótons. E nêutrons e prótons são inseridos na composição do núcleo. Então, hoje, a gente sabe que o núcleo ele é pequeno, denso, central e positivo, constituído por prótons e nêutrons, e a eletrosfera é uma região volumosa, leve, negativa e periférica, né? Fica em volta do núcleo e que comporta os elétrons. Tá? E aí a gente vai associar o modelo atômico de Rutherford ao sistema planetário, onde nesse caso o núcleo ficaria no centro e em volta do núcleo os elétrons orbitavam.
tá? Você teria os elétrons orbitando ao redor do núcleo, como os planetas orbitam em torno do Sol, tá? Aqui eu tenho algumas concepções advindas do modelo de Rutherford, ou das ideias de Rutherford. Primeiro, é que o átomo não tem densidade uniforme, porque a massa do átomo ela não é uniformemente distribuída. Você tem uma região que praticamente concentra toda a massa do átomo, é o núcleo, tá? E você tem uma região em volta desse núcleo que praticamente tem massa desprezível, que é a eletrosfera. E ainda você tem uma região grande entre o núcleo e a eletrosfera. Espaço vazio, não tem massa. Lembra lá? Rutherford dizia que o átomo ele é constituído por grandes espaços vazios. Tá? Então, entre o núcleo e a eletrosfera não tem nada, não existe nada entre esse espaço. Então, não tem massa. Então, a gente pode concluir que a massa do átomo e, consequentemente, a densidade do átomo, ela não é uniforme. Você tem pontos de maior densidade, o núcleo, e você tem pontos de menor densidade, a eletrosfera. Tá? Segundo, é que existia uma diferença muito grande de tamanho entre o núcleo e a eletrosfera. Cálculos feitos pelo próprio Rutherford indicavam uma diferença aí da ordem de 10 a quarta a 10 a quinta, a diferença do raio entre a eletrosfera e o núcleo. Ou seja, a eletrosfera era de 10.000 a 100.000 vezes. Aí eu estou colocando só 10 a quarta, mas é de 10 a quarta a 10 a quinta vezes maior que o raio do núcleo. É como você comparar um limão no meio de um campo de futebol. O limão seria o núcleo e toda a arquibancada do campo de futebol seria a eletrosfera. Tá, gente? Então há uma diferença muito grande de dimensão entre núcleo e eletrosfera. Não se pode falar em desenvolvimento de armamento nuclear antes da concepção de núcleo. Tá? Vale a pena destacar que não foi o Rutherford que desenvolveu a bomba atômica. Tá? A bomba atômica ela foi desenvolvida por um grupo de pesquisadores. O Projeto Manhattan, lá, né? Mas eu não posso falar de processos nucleares se eu não conheço o núcleo. Eu não posso falar em bomba atômica, eu não posso falar em PET scan, eu não posso falar em tomografia, em ressonância magnética, tá? Em metodologias de análise clínica como essas, porque todas elas se baseiam em núcleo. São processos nucleares. Repito, eu não estou dizendo que Rutherford foi o cara que descobriu o PET scan, que descobriu a tomografia, que descobriu a ressonância magnética. Não. Rutherford foi o cara que abriu caminho para essas pesquisas e para o desenvolvimento dessas metodologias, desses equipamentos. Tá? Pois bem, o modelo de Rutherford ele apresentou falhas que provocaram a sua decadência. Tá? O que é que acontece? O modelo de Rutherford ele era totalmente pautado na teoria clássica, a chamada física clássica ou física newtoniana. Tá? E aí o que acontece? A mecânica clássica, como assim a gente chama, ela é perfeitamente aplicável para partículas macroscópicas, partículas grandes, como um carro em movimento. Um Fusquinha se movimentando na BR-232, a gente consegue explicar o movimento desse Fusquinha tranquilamente, utilizando aquelas equações de movimento, né? Função horária, espaço e função do tempo, para um movimento uniforme, você tem lá um sorvete, para um movimento uniformemente variado, você tem aquela equação de Torricelli, e por aí vai. Você consegue descrever o movimento de uma partícula macroscópica a partir da mecânica clássica. Mas você não consegue fazer isso para um elétron, para um próton, para um átomo. Essas partículas pequenas, elas não se comportam de maneira que você pode descrever o movimento dessas partículas utilizando a mecânica clássica. Então o Rutherford acabou falhando ao utilizar a mecânica clássica para fundamentar a sua teoria atômica. E quando eu falo falha, não foi uma falha intencional.
mas era o que se tinha à disposição na época para poder estudar e para poder aplicar. Tá? E aí o que acontece? Onde é que está a falha de Rutherford? Rutherford dizia que você tinha um núcleo positivo no centro do átomo e em volta desse núcleo você tinha os elétrons negativos. E a mecânica clássica prevê que cargas opostas se atraem. Então surgiu uma primeira pergunta. O que é que impede o núcleo de atrair o elétron? Se o núcleo é positivo e o elétron é negativo e cargas opostas se atraem, então por que o elétron não é atraído pelo núcleo? Foi a primeira pergunta que fizeram a Rutherford. E Rutherford sabidamente respondeu o seguinte: olha, o elétron ele não é atraído pelo núcleo porque ele está em constante movimento. O movimento do elétron o tempo todo lá em torno do núcleo impede ou supera a atração exercida pelo núcleo. E é por essa razão que o elétron não é atraído pelo núcleo. Ele consegue superar essa atração se movimentando constantemente. Tá? Então, os cientistas da época escutaram aquela resposta e disseram: ah, então tudo bem, faz sentido. O elétron não está parado, ele está em movimento, e é esse movimento que impede a atração do núcleo sobre esse elétron. Tá? Porém, naquela época, havia um físico chamado Maxwell, tá? Que propôs uma série de leis, né, que fundamentaram a eletrodinâmica. E uma das coisas que ele dizia era o seguinte: ele dizia que uma partícula de carga em movimento, ela gradativamente perde energia, ela dissipa energia gradativamente. E aí o que acontece? O elétron é uma partícula de carga. O elétron tem uma carga. Se eu admito que o elétron tem que se movimentar para impedir a atração do núcleo, então eu tenho que levar em conta que quanto mais o elétron se movimenta, segundo Maxwell, mais energia ele gasta. Então o que iria acontecer? Eu teria uma espécie de movimento em espiral. Eu teria lá o núcleo positivo no meio e os elétrons em volta desse núcleo fazendo um movimento em espiral, onde à medida que eles se movimentavam, ele gastava energia, ficava mais lento e, consequentemente, o núcleo aumentava a atração sobre esse elétron. Até chegar ao ponto que esse elétron simplesmente não teria mais energia para se movimentar e então cairia no núcleo. Tá? Então a gente isso foi chamado na época de colapso atômico. O átomo de Rutherford ele não tinha estabilidade energética. Por quê? Porque Rutherford ele era obrigado a considerar o movimento do elétron para que o núcleo não atraísse. Mas quando o elétron se movimentava, ele gastava energia e isso provocava a atração do núcleo sobre o elétron. É aquela coisa, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se o elétron ficar parado, ele é atraído pelo núcleo. Mas se ele se movimenta, ele gasta energia, vai chegar a um ponto que ele não vai ter mais energia e vai parar. E quando ele para, o núcleo o atrai, então não tem jeito. O modelo de Rutherford, ele era bonito na foto. Estaticamente, ele era perfeito. Mas a dinâmica do modelo atômico não tinha estabilidade. O elétron não teria energia suficiente para manter esse movimento de maneira a impedir a atração pelo núcleo. Tá? Paralelamente a isso, um carinha chamado Max Planck, ele estava desenvolvendo uma nova mecânica, uma nova física, chamada de física quântica. Tá? E essa mecânica quântica, essa nova física, ela era perfeitamente aplicável a sistemas energéticos, sistemas subatômicos, menores que o átomo, em termos energéticos. Ou seja, era uma mecânica que inicialmente ela foi pautada em resolver problemas relacionados à energia. Havia um problema lá da radiação do corpo negro que afirmava que partículas poderiam emitir radiação em qualquer frequência. E aí o Marx vai dizer que não. A energia ela pode ser emitida na forma de radiação, sim. Ou seja, corpos podem emitir radiação eletromagnética, mas em frequências específicas. A energia ela não pode ser transmitida de qualquer maneira. Maxwell dizia que a energia ela pode ser transmitida assim, de um corpo para outro, mas sempre em pacotes discretos.
em múltiplos de um valor mínimo, que ele chamava de fóton, tá? Como é que funciona essa história? Deixa eu contar rapidinho um exemplo da escada, que talvez fique fácil de entender. Imagina que um indivíduo ele precisa subir uma escada para poder atingir um andar de um prédio. E aí, lógico, ele vai subir uma determinada altura através das escadas em múltiplos de um valor mínimo de altura. A menor altura que esse indivíduo pode subir é a altura de um degrau. Ele não consegue subir uma altura menor que a altura de um degrau, considerando que os degraus dessa escada apresentam o mesmo tamanho, a mesma altura. Então ele pode subir as escadas de 1 em 1 degrau, de 2 em 2 degraus, de 3 em 3 degraus. Se ele for caneludo, talvez ele consiga subir de 5 em 5 degraus, aqueles cabas que tem a canela comprida, sabe? Você estica a calça assim, dá aquela passada. Mas ele não vai conseguir, por exemplo, subir 3 degraus e meio. Ele não consegue subir. Porque 3 degraus e meio é uma topada. Ele subiu 3 degraus, tentou subir o 4, lascou-se. Deu uma topada no meio do caminho. Não tem como subir frações de um degrau. A menor altura que aquele indivíduo consegue subir através da escada é a altura de um degrau. Então ele vai subir sim até o 5º, até o 6º andar, ele vai atingir uma determinada altura, mas sempre em múltiplos de um valor mínimo, que é a altura de um degrau. Ele não tem como, é impossível ele subir uma altura menor que a altura de um degrau. Qualquer coisa menor que isso é uma topada, tá certo? A mesma coisa acontece com a energia. Max Planck dizia que a energia ela não pode ser transmitida à regalia de qualquer jeito, de qualquer maneira, em qualquer quantidade. Não. A energia ela pode ser sim transmitida de um corpo para outro, mas obedecendo uma restrição. E qual era a restrição? A energia ela pode ser transmitida de um corpo para outro em quantidades definidas. E essas quantidades eram sempre múltiplos de um valor mínimo. E esse mínimo era chamada energia do fóton. Essa expressãozinha aqui, ó, era a expressão para calcular a energia do fóton, tá? Esse H que aparece aí no meio, esse Hzinho é a chamada constante de Planck. E essa letrinha que parece um U ou um V, na verdade é uma letrinha grega chamada Mi, e ela está indicando aí a frequência da radiação. Então, se você multiplica a constante de Planck, ela é 6,62, eu acho, vezes 10 elevado a menos 34. Algo desse tipo, é bem pequenininha. Então, se você multiplica a constante de Planck pela frequência da radiação, você calcula a energia da radiação, tá certo? A energia do fóton, que a gente chama. Então, a energia ela pode ser sim transmitida, segundo Planck, de um corpo para outro, mas sempre em quantidades definidas. A gente chama isso aí de quantização de energia. A energia ela é quantizada. Ela é transmitida assim de um corpo para outro, mas em pacotes quantizados, quantidades definidas de energia, que é sempre múltiplos de um valor mínimo, que é o valor do fóton. Então, essa ideia do valor mínimo ela é marcante. Nenhum sistema pode ter energia menor que o mínimo. Porque não existe meio fóton. Você não tem como fracionar o fóton. Do mesmo jeito que você não tem como fracionar o degrau. Você não sobe metade de um degrau. Você sobe um degrau inteiro ou múltiplos inteiros de um degrau. Então a energia ela também não pode ser fracionada. Ela sempre é distribuída em múltiplos de um valor mínimo. Não existe um valor menor que o mínimo, que é o valor do fóton. Então, o Bohr, quando escuta esse comentário, ele diz assim, opa, eu posso trazer isso para a teoria atômica. Bohr, ele é o cara que... Esse aí é o Planck, tá? Bohr, ele é o cara que resolve o problema da estabilidade do modelo atômico de Rutherford. Bohr é o cara que soluciona o problema de Rutherford. Qual era o problema de Rutherford? O elétron não teria energia suficiente para se manter em movimento.
Por quê? Porque na visão clássica, à medida que o elétron se movimenta, ele gasta energia até que essa energia chegue a zero, até que ele consuma toda a energia que ele possui, e aí com a energia igual a zero não tem movimento. Se o elétron não se movimenta, ele é atraído pelo núcleo. Esse era o problema de Rutherford na visão clássica. O que é que o Bohr faz? Ele tira todo o conceito clássico da teoria atômica de Rutherford e coloca no lugar o conceito quântico. O Bohr ele se baseia na teoria quântica de Planck. O Bohr pega as ideias de Planck e diz assim, eu vou pegar essas ideias e vou colocar aqui, ó, no modelo de Rutherford, que vai dar certo. É a peça que falta para completar o quebra-cabeça. Por quê? Porque um dos conceitos da teoria quântica é que nenhum sistema pode ter energia menor que o mínimo, que é a energia do fóton. Então, o que é que vai acontecer? Quando eu coloco agora a teoria quântica, o elétron vai continuar girando em volta do núcleo, ele vai continuar gastando energia até um valor mínimo, que é o valor do fóton. Ele não pode ter uma energia menor que o fóton, que é a energia de um fóton. Então, ele nunca vai ter energia igual a zero, porque ele está limitado a ter uma energia mínima. É como se a teoria quântica colocasse uma barreira mínima. Olha, o elétron não pode ter uma energia menor que esse valor, não. Então, resultado, como a energia do elétron não pode ser zero, de acordo com a visão quântica, o elétron continua se movimentando sem gastar mais energia, com valor mínimo, que é a energia do fóton. Então, dessa forma, o Bohr ele soluciona o problema imposto, encontrado no modelo de Rutherford, que era a ideia da energia. Quando o Bohr tira o conceito clássico e coloca no lugar o conceito quântico, junto com isso ele coloca uma barreira mínima de energia que o elétron pode ter. Ora, o elétron não pode ter energia menor que esse valor. Esse valor é o mínimo de energia. Nesse valor ele não emite energia espontaneamente, que seria a energia do fóton. E dessa forma, o elétron pode continuar se movimentando ao redor do núcleo sem gastar energia espontaneamente, com um valor mínimo de energia, que não é zero, mas sim a energia do fóton. Tá? Bohr também consegue explicar, a partir do seu conceito, que muita gente chama modelo de Bohr, mas há muitos livros que chamam modelo Rutherford-Bohr. Porque, na verdade, a ideia de Bohr não é um modelo novo. Bohr ele não cria uma teoria nova, teoria atômica nova. Bohr ele corrige falhas do modelo de Rutherford. Ele dá uma atualizada do modelo de Rutherford. Como? Tirando a visão clássica e colocando no lugar a teoria quântica. Tá? O conceito de Bohr, as ideias de Bohr, também permitem explicar as linhas de Balmer. O que é isso? O que são isso, as linhas de Balmer? O que acontece é o seguinte, quando você aquece íons metálicos específicos, quando você fornece energia para íons metálicos específicos, sódio, lítio, potássio, rubídio, eles emitem colorações específicas também. Tá? É o chamado espectro descontínuo da matéria. Você tem um espectro contínuo, que corresponde a todas as frequências de radiação, infravermelho, ultravioleta, raio-x e aí vai. Você tem o espectro visível, que corresponde a todas as cores que o olho humano consegue enxergar, azul, amarelo, verde, laranja, anil, né? Vermelho, violeta. E você tem o espectro descontínuo, que corresponde a algumas faixas de coloração. Tá? Eu não tenho aqui. Mas o que o Bohr consegue explicar é porque alguns elementos metálicos, né, íons metálicos, quando são aquecidos, quando você fornece energia para esses íons, eles emitem colorações específicas. Tá? A gente chama isso de linhas de Balmer. Mas aí mais na frente a gente vai comentar sobre isso. Tá? Na verdade, na próxima aula a gente vai comentar sobre isso. Na próxima aula a gente comenta um pouquinho sobre como se organizou essas ideias de Bohr, né, os chamados postulados de Bohr, e quais são as consequências desses postulados em termos experimentais. Eu quero só deixar registrado, né, para que fique marcado, para a gente finalizar a aula, que Bohr ele moderniza o modelo de Rutherford, ele dá um upgrade no modelo de Rutherford. Como? Tirando a teoria clássica, a mecânica clássica, e colocando no lugar a mecânica quântica desenvolvida pelo Max Planck. Ok, gente? Então, um cheiro grande para todo mundo
E na próxima aula a gente volta para falar um pouquinho mais sobre o modelo de Bohr, tá ok? Abraço a todos e até a próxima.